Tu sabias que existem demônios de alta patente que atuam hoje neste mundo e que se infiltram até mesmo dentro das igrejas para corromper o povo de Deus? Então, neste vídeo, eu vou falar sobre principados e potestades e como combatê-los com as armas do Espírito. Eu quero começar com um versículo que está em Efésios 6, versículo 12, que diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade, ou as hostes espirituais que atuam nas regiões celestiais. Paulo está a dizer o seguinte: olhem, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra seres espirituais. Compreendendo o contexto, se regressarmos para o princípio de tudo, para o início das coisas, quando Deus criou os céus e terra, a Bíblia diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra deu ao domínio dos homens. Significa que aquilo que acontece na terra é por meio da legalidade que o homem dá. Quando Adão abriu as portas para o inimigo através da desobediência a Deus, quando comeram do fruto que Deus disse para não comer, Satanás, ele incorporou dentro de uma serpente, e aí está outro princípio espiritual, que Satanás ele precisa de corpo para agir nesta terra, por isso ele incorporou dentro de uma serpente para então ter legalidade para agir na terra, para enganar o homem. E quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, abriu portas para o inimigo. E por isso que a Bíblia diz que hoje o mundo jaz o maligno, que o mundo está cheio de seres espirituais que no início de tudo rebelaram-se contra Deus. Que nos céus a criação queria ser como o Criador. Satanás e seus demônios se rebelaram contra Deus e a Bíblia diz que houve peleja, houve luta no céu. E então Satanás foi expulso, juntamente com 1/3 de demônios, de anjos caídos. E esses demônios hoje são responsáveis por agir na terra. Muitos deles ainda não foram soltos, mas isso está ligado a profecias bíblicas. Mas os que atuam hoje são responsáveis por destruir a vida de cristãos. São responsáveis por destruir a vida da criação de Deus. Porque o plano de Deus desde o início é que a sua criação se torne filha. Quando Deus envia Jesus, quando Deus se fez carne e veio na pessoa de Jesus para que nós possamos ser reconciliados com o Pai, era para que nós nos tornemos filhos de Deus. Então Paulo está a dizer o seguinte: olhem, a nossa luta não é contra pessoas. A minha luta não é contra aquela pessoa que tem inveja de mim. A minha luta não é contra aquele patrão que se levanta contra mim ou contra aquele colega no trabalho que se levanta contra mim. A minha luta não é contra eles. A minha luta é contra a influência maligna que usa eles para me destruir, para me invejar. Hoje no mundo nós vemos ideologias que vão contra as práticas bíblicas, contra a natureza de Deus. O mal hoje infiltra-se dentro da política, dentro de igrejas. E nós vemos hoje vários líderes religiosos, vocês conseguem acompanhar a movimentação geopolítica que está acontecendo no mundo, na qual Satanás tem usado líderes religiosos para oprimir o povo de Deus, para colocar leis que são contra a palavra do Senhor. E, consequentemente, acabam por influenciar uma nação inteira. E esses são chamados de principados. O que acontece? Assim como no mundo físico, nós em todo um contexto, por exemplo, de uma empresa, existe uma hierarquia, existe o chefe máximo, um CEO, e depois outros departamentos abaixo. Existe uma hierarquia. Nos céus, com Deus, também existe uma hierarquia. Deus está sentado no seu trono. Depois nós temos anjos.
E dentro desses anjos existem várias categorias de anjos, existe uma hierarquia, há toda uma organização. No inferno não é diferente. No inferno também existe uma hierarquia. Satanás e seus demônios delegam funções aos demônios ditos pequenos para que atuem em determinados contextos e em determinadas regiões. Quando Paulo diz principados e potestades, principados é porque são demônios de alta patente. Por outras palavras, vamos dizer que eles são generais. Um exemplo. São principados, são grandes demônios com grande poder e que influenciam, por exemplo, países, que estão em presidentes, que estão em grandes líderes, em grandes imagens hoje públicas que influenciam nações. Esses principados atuam nestas áreas. Depois Paulo nos fala sobre potestades, que já vem um pouquinho mais abaixo dos principados e que atuam, por exemplo, em comunidades, em células, em bairros. Por exemplo, quando nós vemos um bairro em que há a predominância de um certo pecado, bairros em que há várias boates com prostitutas, ou bairros em que é muito comum haver drogas, roubo, existe ali uma potestade, existe ali um demônio territorial que atua naquela região para causar todo tipo de destruição, para causar todo tipo de caos. Irmãos, eu vou vos falar um bocadinho que eu, por exemplo, sou africana, eu sou angolana, venho de África. Eu compreendo que a nossa cultura, a nossa tradição, é aquilo que nos foi ensinado, que nos foi passado pelos nossos antepassados. Só que muitas destas práticas são contra a palavra de Deus. O culto a mortos, o culto a ídolos vai contra as escrituras. Esses ídolos são, na verdade, demônios disfarçados que querem ser deuses na terra, porque Satanás, a única coisa que ele quer ser é ser como Deus. Então ele planta religiões, ideologias e até mesmo costumes para dominar um certo território. Por isso é que nós vemos hoje regiões que não prosperam, regiões onde a pobreza é extrema, regiões onde as doenças são comuns, é o pão de cada dia haver enfermidades, haver mortes. Ali há um demônio territorial. Lugares onde há excesso de práticas de ocultismo, práticas obscuras, bruxarias. Nesses lugares existe um demônio territorial que alimenta esse tipo de práticas e que é alimentado quando as pessoas o cultuam por meio desse tipo de práticas. Então, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que nos posicionar diante de Deus, pedindo para que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos para que a gente possa ver. Hoje quero trazer os 4 principados que atuam no mundo. E o primeiro deles é Leviatã. A Bíblia fala no livro de Jó, de Leviatã, fala sobre que as suas escamas são o seu orgulho. Leviatã é um ser espiritual da maldade que causa orgulho, que causa soberba ao povo de Deus. É responsável por trazer esse ego, por trazer esse orgulho, por trazer esse olhar altivo, por nos acharmos que somos o nosso próprio Deus. Essa é a função do Leviatã. E nós vemos hoje muitas igrejas, líderes completos de arrogância, completos de ego, completos de soberba, líderes geopolíticos, líderes estaduais, professores, e em qualquer lugar que a gente vá, pessoas cheias de orgulho, cheios de soberba, que não se importam com as suas ovelhas, com o seu povo. Essa é a função de Leviatã. O segundo é Jezabel. Jezabel não é uma mulher, tá? Porque os seres espirituais eles não têm gênero, eles se adequam consoante aquilo que eles querem fazer por passar, ou por outras palavras, aquilo que eles querem mostrar. Podem aparecer em forma de mulher ou em forma de homem, porque não têm um gênero próprio. O que eu quero dizer com isto? Que Jezabel não é uma mulher. Nós vemos a personagem de Jezabel, não é uma personagem fictícia, não, porque existiu. Jezabel foi mulher de Acabe.
Jezabel era controlada por esse espírito de manipulação, por esse espírito de opressão, que é responsável por calar a voz profética da igreja. O espírito de Jezabel é responsável por calar as profecias, por manipular a voz de Deus, porque Deus fala através da sua igreja, fala através dos seus profetas. Então esse espírito é responsável por oprimir. Jezabel sempre quis calar a boca profética de Elias. Era isso que Jezabel queria. Queria manipular, causar opressão. E é isso que esse espírito faz hoje. Oprimir a igreja, impedir a igreja de pregar o evangelho, impedir que o evangelho seja propagado nas nações, impedir que pessoas conheçam a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esses espíritos são responsáveis por oprimir, por aprisionar a igreja, por aprisionar o povo de Deus. Em terceiro, temos também outro principado, que é Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Mamon é responsável por trazer o amor ao dinheiro, por trazer a idolatria ao dinheiro. Hoje nós vemos dentro da igreja a teologia da prosperidade, que diz que se tu plantares, Deus vai abrir as portas do banco para a tua vida. Não. Os princípios bíblicos da semeadura é aquilo que o homem planta, colhe também. Então isso significa que Deus, quando nós abençoamos alguém, Ele nos abençoa com bênçãos do céu. A Bíblia nunca diz que Deus ia abrir as portas do banco. Isso é mentira do diabo. Isso é enganação. Isso é aquilo que planta a idolatria ao dinheiro. É aquilo que planta o amor ao dinheiro, que planta o engano. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Mamon é responsável por trazer essa enganação, por fazer do dinheiro o nosso Deus. Em quarto lugar, nós temos Dagon. Dagon, ele é o Deus da fertilidade. De forma bíblica, nós vemos que Dagon era adorado pelo povo filisteu. E a Bíblia diz que foi Dagon que entregou Sansão aos filisteus, não foi Dalila. Dalila apenas foi um instrumento. E aí está o princípio. O diabo, ele usa pessoas, ele usa corpos para destruir libertadores, para destruir o povo de Deus. Foi Dagon que entregou Sansão. Os filisteus disseram: vamos fazer uma festa a Dagon, pois Dagon nos entregou Sansão. Significa que Dalila só foi um instrumento. E Sansão, ele foi levantado para ser um libertador. Só que tinha um problema: não resistia à promiscuidade. E é isso que Dagon trouxe para Sansão. Uma mulher bonita, uma mulher sensual, para destruir um libertador. E é aquilo que Satanás faz hoje. Satanás e seus demônios, Dagon, esse principado que hoje utiliza a pornografia para prender os cristãos, que hoje utiliza as mulheres adúlteras, as prostitutas, para destruir a vida dos crentes, que utiliza esses fetiches sexuais que não vêm do Espírito Santo de Deus e até mesmo dentro do casamento para contaminar o seio familiar, para destruir famílias. Esses espíritos são responsáveis por trazer todo tipo de promiscuidade e imoralidade sexual. E por isso é que nós devemos ter olhos espirituais abertos. Devemos pedir ao Senhor para que tire a cegueira dos nossos olhos, para que possamos combater. E biblicamente falando, nós encontramos que a melhor forma de combater é com as armas do Espírito. E ainda no capítulo 6 de Efésios, diz o seguinte: permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso,
Usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Desmistificando este versículo, começando pela parte que diz o seguinte: cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu quero deixar aqui um detalhe. O mundo espiritual não é místico. E muitos cristãos, quando vão orar ou quando querem combater contra algum ser espiritual, dizem: Senhor, eu me revisto agora do cinturão da verdade, me revisto agora das armas do Espírito. Sendo que não é falar que nos traz essas armas do Espírito. Porque o mundo espiritual não é místico, nós não estamos a invocar as armas do Espírito, não. Estas armas do Espírito são um modo de viver, são um estilo de vida. Significa que, quando a Bíblia diz, cinjam-se com o cinturão da verdade e vistam-se da couraça da justiça, está a dizer o seguinte: andem na verdade. Crente não mente. Crente não anda na mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. Nós somos filhos de Deus. Nós andamos em Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho e a vida. Então, o crente ele tem que andar na palavra, que é a justiça, tem que andar na verdade, tem que andar na honestidade. É um estilo de vida de um crente. No versículo 15 diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Nós temos que ser crentes disponíveis para pregar o Evangelho. Nós temos que ser crentes que buscamos a unção, que buscamos o poder, que buscamos o revestimento para pregar o Evangelho, para pregar libertação, para curar enfermos e para expulsar demônios e para trazer pessoas das trevas para a luz. Temos que ser cristãos disponíveis para pregar o Evangelho. A Bíblia diz, no versículo 6, além disso, usem o escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. Significa que nós temos que ter fé. Significa que nós temos que clamar por fé. E quando temos pouca fé, pedimos ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque é através dessa fé que nós conseguimos apagar os dardos inflamados do maligno. Então, um cristão, eu tenho que estar revestido de fé, com o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados, para fazer cessar as setas inflamadas do maligno que se levanta contra a igreja, contra o povo de Cristo. No versículo 17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete. Se tu és um cristão que ainda não aceitaste, que dizes que és cristão, mas que não aceitaste Jesus, não foste batizado, então tu não tens o capacete da salvação. Capacete da salvação, aceitar Jesus, crer em Jesus como seu único santo salvador. Já diz, todo aquele que crê em Jesus e for batizado, esse será salvo. Então, andar nos caminhos do Senhor, crer em Jesus, aceitar Deus como sendo o Senhor da tua vida, isso te traz o capacete da salvação. Depois diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Combatam com a espada do Espírito. Como é que nós combatemos com a palavra? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele tentou com a palavra. Ele até pegou no Salmo 91. Portanto, se tu pensas que Satanás não conhece a Bíblia, ele conhece. Ele diz, até os demônios creem, mas não obedecem. Significa dizer que nós temos que conhecer a palavra e aplicar a palavra e viver a palavra e obedecer a palavra, porque só assim poderemos combater com a espada do Espírito. Quando Satanás quiser distorcer um versículo, nós poderemos refutar e dizer, não, a Bíblia diz completamente o contrário. E aí poderemos vencer estas guerras espirituais. E por fim diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. E por que diz orem no Espírito? Porque há pessoas que oram na carne. Existem cristãos que só oram na carne. O que é orar na carne? É orar com distração. É orar sem o coração estar voltado ao Senhor. É orar afastado dos caminhos do Senhor, apenas cumprindo um ritual, apenas cumprindo um costume, não buscando ao Senhor com todo o coração. Orar no Espírito é nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos afasta
e começamos a entrar em espírito, em adoração ao Senhor. Ele diz, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Então a nossa oração, ela também tem que ser em espírito, em conexão com o Espírito de Deus, porque é esse Espírito que se comunica com o Criador. Nós somos seres humanos com uma trigonometria, com corpo, alma e espírito. Significa dizer que a nossa alma é onde nós carregamos as nossas emoções. O nosso corpo é essa casca que nós temos, que quando formos para debaixo da terra vai apodrecer. É apenas um corpo para vivermos nessa terra. E que vai se tornar glorioso quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. E é essa casca que apodreceu e que apodrece, esta pele, irá se tornar num corpo glorioso. E por fim, o nosso espírito, que é esse espírito que se conecta com o Criador. Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então, orar sem cessar, vigiar e orar sem cessar. É o que a Bíblia nos alerta. Os cristãos têm que ter uma vida de comunhão, uma vida de oração. Eu não posso orar um dia sim, um dia não. Deus não ouve as minhas orações um dia sim e um dia não. Ele ouve sempre e responde no tempo certo. O sacrifício de Jesus, ele foi completo, ele não foi por um dia apenas e só foi para aquele dia com o intuito daquele povo e naquele tempo. Não. O sacrifício de Jesus foi por completo e para a eternidade. Significa dizer que nós devemos orar ao Senhor todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, fazer tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Santos, santos, povo de Deus, igreja, significa dizer que devemos interceder e orar uns pelos outros. É isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia nos chama para intercedermos e para buscarmos uns aos outros. Se alinhares todas estas armas, se andares na palavra, poderás então combater com eficácia esse mal. Poderás ser usado tremendamente por Deus. Poderás ser revestido de poder e autoridade do alto cada dia mais, para que possas libertar cativos, curar enfermos, para que possas cumprir o teu propósito, o teu chamado aqui nesta terra. Então eu te convido a buscares esse revestimento espiritual, a buscares conhecer mais do mundo espiritual, para que então possas combater, para que então possas tirar pessoas das trevas para a luz. Eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos capítulos.